Fala, imigrantes, Maurício Oliveira mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Pessoal, sejam todos bem-vindos, afinal de contas, todo imigrante tem valor em qualquer lugar desse mundo afora. Mas olha só, pessoal, hoje eu quero falar sobre uma questão muito importante, que é comparar na escolha as cidades pequenas e cidades grandes. Mas editor, roda a vinheta. Família Imigrantes de Valor. Como eu tenho falado, hoje eu quero Família Imigrantes de Valor. Como eu tenho falado, hoje eu quero compartilhar com vocês um raciocínio, um pensamento, um planejamento comparando as nossas escolhas entre cidades pequenas e cidades grandes aqui de Portugal. Mas observem só, nós precisamos analisar primeiramente a questão do clima. Por exemplo, eu moro na região sul de Portugal, na região do Algarve. Eu já falei em outros vídeos desde o início do nosso canal que nós estamos na parte baixa ou no litoral sul de Portugal, que é a região mais próxima da linha do Equador. Sendo assim, pessoal, aqui é a região menos fria de Portugal. Quanto mais sobe, mais frio fica. Se nos períodos normais já faz um pouco de frio, às vezes, com exceção do verão, claro, mas imagine lá para cima. Então, quanto mais sobe para o país, mais frio é, principalmente na época do inverno. Então, se você tem dificuldades com o frio, tem dificuldade em relação ao inverno, tome muito cuidado na sua escolha da cidade que você pretende vir, para não ter problema e não conseguir se adaptar e se frustrar no futuro. Agora, lembrando, pessoal, que os outros países da Europa são muito frios, certo? Então aqui, para muitos estrangeiros, é um ótimo local para morar, para viajar, para investir inclusive. Então nós agora, latinos, nós brasileiros, precisamos tomar um cuidado com isso. Outros países também da África ou outros países da América Latina, nós precisamos tomar um grande cuidado e observar essa questão do clima, tá certo? Não deixe de observar essas questões quando for escolher uma cidade, quando conseguir alugar ou algum trabalho em alguma cidade. Observe a região do país em que se encontra essa sua cidade, tá certo? Portugal não se resume a Porto e Lisboa, há muitas outras cidades ao redor do país. Então nós precisamos aprender primeiramente, pessoal, sobre o clima, ok? Agora, uma coisa importante também, quando a gente analisa uma cidade pequena e uma cidade grande, primeira coisa que eu quero orientar vocês é na questão do custo de vida. Cidades pequenas terão custo de vida um pouco menor que as cidades grandes. Não é muita diferença, mas vamos observar algumas coisas. Talvez aluguéis em cidades pequenas é mais baixo que em cidades grandes ou cidades que chamam mais atenção de outros países do mundo, de outros moradores ao redor do mundo. Então as cidades grandes, o custo de vida geralmente é maior, seja no mercado, seja numa padaria, seja algumas questões também até de transporte. Então o custo de vida em cidades grandes são maiores que em cidades pequenas. Primeiro ponto a ser observado, tá certo? O segundo ponto, pessoal, é a questão do aluguel, como eu já disse. Talvez possa se encontrar aluguel mais barato em cidades pequenas. Em cidades grandes, como Lisboa e Porto, já é mais caro. E também, lembrando, a dificuldade de encontrar um aluguel ou um arrendamento, como eles chamam aqui, é geral, pessoal, é no país inteiro. Não há cidades melhores para conseguir aluguel. Eu recebo mensagens constantes, tanto no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link na descrição, no direct do Instagram, tanto aqui nos comentários também dos vídeos do YouTube. O que acontece? As pessoas querem, eu tenho como conseguir um emprego, um arrendamento e uma ótima qualidade de vida? É muito difícil, pessoal, é muito relativo. E o que nós sempre comentamos é o seguinte: a primeira coisa é estar aqui. Para quê? Para que possa conhecer a região, para que possa conhecer a cidade em que você está e ver a realidade que ela se encontra. Porém, eu já adianto, como também já tem outros vídeos nessa questão, que eu falo sobre essa questão da dificuldade dos aluguéis em Portugal. E além de ser difícil, os aluguéis estão muito caros. Agora, isso independente da região. Só que, como eu disse, cidades pequenas, às vezes os valores estão mais em conta do que cidades grandes. Mas em todos os lugares, os aluguéis estão muito puxados. É até uma forma também agora de fazer um alerta e de fazer um pedido
a todo responsável, tanto o proprietário quanto também o poder público, para que ajude os imigrantes a conseguirem moradas também com valores acessíveis. Eu sei que vai ter comentários, mas ninguém mandou vir para Portugal. Nós viemos porque quisemos. E também vamos respeitar a opinião de cada um, a necessidade de cada um, a condição de cada um. Agora, que poderia ter um planejamento estratégico também para ajudar principalmente e inclusive os imigrantes, independente da nacionalidade, para conseguir uma morada com valor acessível. Então, por quê? Os imigrantes contribuem muito e muito com o país, com a força de trabalho, com os impostos. Só que uma das coisas que mais está dificultando a vida dos imigrantes em Portugal, e acredito que muitos países da Europa também, são os valores altos dos aluguéis. E quando se encontra alguma moradia para alugar, seja ela quarto, seja T1, seja T2 e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, os valores do aluguel nós precisamos observar em cidades pequenas e em cidades grandes. Agora, e também a questão de empregos. Muitas vezes, constantemente, a gente recebe mensagens dizendo: eu quero um emprego assim. Primeiro, pessoal, o imigrante, quando chega num outro país, num novo país, é vida nova. Pouquíssimas pessoas conseguem atuar na mesma profissão que ele tinha no seu país de origem. Nós sempre aconselhamos e falamos o quê? Esteja aberto, esteja com a mente aberta, esteja com o Palácio das Ideias aberto. Para quê? Para aceitar o primeiro emprego que surgir. Não é emprego que escraviza, nem que manipula, nem que explora, mas um emprego que você consiga, primeiro, se manter, levantar um dinheiro no país para se manter, e também os primeiros documentos caso você deseje ficar no país. E quando a gente olha a questão de emprego, outra coisa também importante, pessoal, é estar aqui no país. Não tem como falar que vai conseguir emprego ainda no outro país que está para chegar em Portugal. Pouquíssimas empresas contratam quando estão em outros países ainda, que dão um contrato de trabalho para que ajuda também a pessoa a entrar no país. Lembra que não há problema algum, a dificuldade nenhuma também para entrar no país. Brasil e Portugal têm um tratado de amizade em que os seus próprios cidadãos podem circularem como turista num período de 3 meses, se desejarem continuar por mais 3 meses, dando um total de 6 meses. E o que acontece? Se caso você chegar no país, realmente gostar, se adaptar, entender a cultura, você pode fazer o que então? O pedido de manifestação de interesse. Então não tem por que se preocupar dizendo: eu queria sair daqui com um contrato de trabalho. Porque às vezes também você pode até encontrar um contrato de trabalho, uma empresa que te contrate, e você depois não goste. E aí? Vai ter que cumprir o período ali de contrato, vai ter que se sujeitar à função, vai ter que se sujeitar à carga horária e muitas outras coisas. Até a cidade, de repente você não se adapte, mas você tem emprego ali. Então é muito importante que você esteja já no país, e aí você vai dando os seus passos ali a cada dia. Mas pense nisso, pessoal, nem todos conseguem emprego quando chegam aqui no país com a mesma profissão que tinha no seu país de origem e no nosso caso do Brasil. Pode acontecer? Pode, mas a grande maioria não. Até porque você não vai ficar esperando aquela profissão. Você vai precisar de um emprego para se manter e dar prosseguimento aí na sua estada aqui no país, tá certo? Então, olha só, pense no seu clima, pense no custo de vida, pense no aluguel e pense também sobre essa questão do emprego. Será que eu consigo chegar já com a mesma profissão ou não? Eu vou ter que me adaptar por um período e depois, com o tempo, eu vou fazendo amizades, conhecendo pessoas, conhecendo empresas e consigo entrar na minha área especificamente, tá certo? Outra coisa, pessoal, que é muito importante também tomar cuidado e observar em relação às cidades pequenas e cidades grandes, é a questão também do transporte público. Cidades pequenas, os transportes públicos são de hora em hora. Os ônibus, ou aqui que eles chamam autocarro, é de hora em hora, tá certo? Geralmente eles podem começar entre 7, 8 horas da manhã e termina também de circular 7, 8 horas da noite. E o que acontece? Depois disso não tem mais transporte público, além dele ser de hora em hora, observe isso. Isso nas cidades pequenas. Agora, cidades grandes, os transportes são mais frequentes, há maiores possibilidades, há mais tipos de transporte também. Por exemplo, enquanto em cidades pequenas, muitas vezes vai ter apenas o autocarro como transporte público, é claro que vai ter táxi, vai ter os motoristas de aplicativos, só o que acontece?
Nas cidades grandes não, já vai ter o autocarro, vai ter o comboio, vai ter vários outros transportes, vai ter a balsa em alguns locais, que pode ajudar e facilitar o meio de transporte em várias áreas ou em várias horas do dia. Então é muito importante pensar dessa forma e saber analisar na questão do sentido também de saber escolher ou cidade pequena ou cidade grande, tá certo? Então pense nisso também. Eu espero que você também aprenda com esse objetivo. Outra questão, pessoal, em relação a cidades pequenas e cidades grandes, é a questão do sistema de saúde. Nas cidades pequenas, geralmente vai ter apenas uma UBS, tá certo? Aquele postinho de saúde. Em cidades grandes vai ter hospitais, vai ter mais clínicas. Na cidade pequena também vai encontrar clínicas particulares, só que aí é uma questão de balancear alguns pontos que nós estamos tratando nesse vídeo para que você faça uma escolha boa, uma escolha correta e venha conseguir se adaptar da melhor forma possível no país. Então pense no sistema público de saúde também dessa região. Porque imagine, determinado horário nas cidades pequenas fecha, final de semana fecha, tá certo? Aí o que acontece? De repente, com um filho, com alguma pessoa que necessitou de usar o sistema de saúde, vai ter que ir para onde? Vai ter que se locomover para uma cidade grande mais próxima, tá certo? Então isso é muito importante também pensar as diferenças entre cidades pequenas e cidades grandes no sentido agora também do sistema de saúde, tá certo? Outra coisa, os passeios, os momentos de lazer. Hoje eu estou aqui em Albufeira. Albufeira é uma cidade aqui da região do Algarve. Ela se encontra também aqui no litoral sul, é próxima da minha cidade, que é Quarteira. E o que acontece? Eu estou aqui numa praça. Vai ter muitas praças agradáveis, bonitas, aconchegantes em cidades pequenas. Só que muitos locais de lazer, como estádios, danceterias, geralmente não tem nas cidades pequenas. Então nós precisamos tomar um cuidado também se nós temos esse objetivo. É lógico que o imigrante não vai ficar escolhendo uma discoteca, uma danceteria como prioridade, mas é mais por uma questão de conhecimento também e os tipos de lazer que há nessas regiões. Por exemplo, também o shopping, que aqui eles chamam fórum. Tá certo? O fórum nosso no Brasil tem a ver com aquela questão de advocacia, de leis. Aqui eles chamam fórum o shopping que nós temos o costume aí no Brasil. Então, para encontrar um fórum aqui perto, na minha cidade mesmo não tem, em Quarteira. Eu vou até a capital, que é Faro, eu vou até uma outra cidade que é um pouquinho maior, que é Loulé, e aí eu vou conseguindo ter alguns shoppings, só que o que? Um pouco mais distante. E aí dessa forma eu vou analisando também os momentos de lazer, porque pessoal, todo imigrante precisa cuidar do Palácio das Ideias, ter o seu momento de lazer, ter o seu momento de descanso, ter o seu momento de refrigério. Por mais que a gente pense em ganhar dinheiro, em trabalhar, em se manter ou até mesmo levar recurso para a nossa família no Brasil, no nosso caso, ou outros países também, nós precisamos ter o que? Momentos de lazer. Então pense nisso. É claro que cada um tem um jeito, cada um tem um estilo e principalmente esteja disposto à adaptação, tá certo? E também agora, pessoal, é importante nós pensarmos também o que? Na questão dos documentos. Geralmente, cidades pequenas pode não ter todos os órgãos públicos. Por exemplo, a Finanças é onde a gente tira o nosso número de identificação fiscal, que é o contribuinte. Pode não ter o posto da Segurança Social, que é o número do NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. E alguns outros órgãos públicos. De repente não tem em cidades pequenas, tem o que em cidades grandes. E aí, finalizando, pessoal, essa nossa ideia de escolhas entre cidades pequenas e cidades grandes, o que eu sempre comento e o que eu aconselho, é claro que nós vamos ver as condições também, nem sempre vamos ter o que queremos, podemos querer e podemos desejar, mas a realidade é outra. O que eu aconselho é o seguinte: escolha cidades pequenas, próximas de cidades grandes, se houver possibilidade, seja de moradia, seja questão de trabalho. Porque se você mora em uma cidade, mesmo que seja pequena, porém próximas de cidades grandes, você vai poder se locomover facilmente até outras regiões. Se você tiver uma reserva financeira, conseguir chegar aqui e comprar um carro, melhor ainda. E você vai desenvolvendo a sua vida com a sua família, vai se adaptando cada vez melhor, porque o grande desafio aqui, pessoal, para muitos é a adaptação, que vai ser tema de próximos vídeos aí com vocês também. Lembrando, pessoal, das 3 características dos imigrantes de valor, que é: primeiro, cuidar do Palácio das Ideias. Segundo,
ter um coração generoso. Hoje eu estou de folga, estou aqui gravando vídeo, principalmente vídeo de trabalhos também que eu vou colocar aqui no nosso canal em breve dessa região. Então, tenha um coração generoso. Você que é da família Imigrante de Valor, você que participa do nosso grupo do WhatsApp, tenha um coração generoso e seja grato e fortaleça cada vez mais os nossos trabalhos. E por último, pessoal, é o que? Ter olhos de águia. Eu estava andando, enxerguei essa praça, vi aqui para gravar um vídeo agradável também, como eu sempre faço. E estamos aí finalizando, agradecendo a Deus, agradecendo você que nos acompanhou até agora. E olha só, nos ajude com o nosso desafio da reciprocidade. Ou melhor, o desafio do carinho, da retribuição. Que nós temos o objetivo de alcançar 10 mil inscritos, 10 mil imigrantes na família Imigrante de Valor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e principalmente, você que é novo, se inscreva no nosso canal e nos ajude com esse objetivo de 10 mil membros na família Imigrante de Valor. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Para aceitar vai ter que vai poder se locomover